Prezado Ciro Gomes, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. A gente sabe da sua agenda atribulada. Ontem deu uma entrevista para Mato Grosso do Sul. Está rodando o país. Seja bem-vindo e já fale da sua ligação com o Vale do Paraíba. Bom dia. Bom dia, Xandu, bom dia, Orvilho, bom dia, Ana Paula, a todos os ouvintes da nossa Rádio Máxima, a partir de Guaratinguetá, essa terra santa que deu à luz o nosso Frei Galvão. Eu agradeço muito a vocês o privilégio de falar, porque ninguém se perde no caminho da volta. Nem todo mundo sabe, mas eu sou aquele brasileiro que pegou o pau de arara no caminho inverso. Eu sou filho de uma mãe paulista com um pai cearense e nasci em Pindamonhangaba, aí vizinho. Não é? De maneira que a minha infância foi toda aí no Vale do Paraíba, conheço a força desse povo, e o meu pai, como todo nordestino, quando melhorou um pouquinho de vida, fez questão de voltar. Fui criado aqui no interior do Ceará, numa cidade chamada Sobral, enfim, e desde então tenho me dedicado a lutar pelo povo brasileiro. Mas eu fico muito feliz de falar para Guaratinguetá, para a Rádio Máxima. Eu sei da força de vocês, da credibilidade do programa, e estou completamente à disposição para a gente discutir sobre o Brasil e qualquer outro assunto que vocês considerem razoável. Ô Ciro, vamos começar. A gente está na pior crise econômica, social e política dos últimos tempos, né? E isso impressionante, depois de 22 anos de governos ditos progressistas, de Fernando Henrique, Lula e Dilma. O que aconteceu com o país, Ciro? Eu tenho um livro que explica isso, e é a base da gente participar desse debate tão necessário para o Brasil. O Brasil adotou o mesmo modelo econômico, Xandu, desde o governo Fernando Henrique até cá. Então, é claro que as pessoas são diferentes, a cor da bandeira é diferente, o discurso é diferente, mas a gente está acostumado, não é, a ver conversa fiada de político e tal. O que importa é a gente fazer a radiografia da doença. E qual é a radiografia da doença? O Brasil, entre 1930 e 1980, foi o país que mais cresceu no mundo capitalista. Nós crescemos 6,7% ao ano. Quando o país cresce, as oportunidades de trabalho, de produção, de empreender, de abrir negócios aumentam, e aí o governo arrecada mais, e com a arrecadação maior o governo pode expandir os serviços essenciais para a população. Portanto, o desenvolvimento é uma premissa fundamental para quem quiser de fato responder ao drama do desemprego, da informalidade, da precarização da renda e da precarização dos serviços públicos e da infraestrutura do país. Pois bem, o que acontece? Esse modelo que trouxe o Brasil de 30 a 80 dependia de duas pernas que sumiram da vida humana. A primeira perna, que a gente não se livrou desse equívoco até hoje, era acreditar que nós íamos ser salvos da nossa tragédia de atraso pelo capital dos outros. Então, toda a lógica do desenvolvimento de 30 a 80 se baseava na construção de dívida externa, que na época era razoável, porque a dívida externa era de prazo muito longo e muito barato. O Brasil, eu mostro nesse livro, tomava dinheiro emprestado com 3 anos de carência, ou seja, pediu dinheiro emprestado hoje, só precisava começar a pagar daqui 3 anos. 12 anos de prestação, ou seja, dividia o empréstimo em 12 anos, e o juro internacional na época era de 3% ao ano. Então, danaram a tomar dinheiro emprestado lá fora e abrir Brás aqui dentro. Essa é a primeira coisa. Quando foi em 1980, 79 para ser exato, os americanos mudaram completamente o perfil do capital estrangeiro. Passou a ser um capital eletrônico, volátil, arisco, e aquilo que era um dinheiro de longo prazo e barato virou o que eles chamam hot money, dinheiro quente. Ou seja, o camarada hoje, um garoto de 20 e poucos anos, operando como se estivesse jogando um videogame lá em Nova York, tira 3 bilhões, 4 bilhões de dólares do Brasil, bota no Peru, tira do Peru, bota em Israel, do dia para a noite. E isso acabou destruindo todos os países que dependiam de capital estrangeiro. E o Brasil quebrou por aí. A segunda premissa, a segunda perna, que também tem a ver com o desafio de hoje, é que esse modelo do passado desenvolveu o Brasil copiando a tecnologia dos outros. Era o que se chamava substituição de importações. Então a gente trouxe a Volkswagen, né, da Alemanha, ali para São Bernardo, e era o quê? Era uma linha de montagem de segunda mão. Ok, o Fusca que saía era o mesmo Fusca que a linha de montagem nova lá da Alemanha produzia. Era igualzinho o Fusca, a gente tinha a ilusão de que estava igual com eles, com os alemães. Só que entrou um negócio chamado produtividade, qual seja, a linha de montagem de segunda mão produzia um Fusca por dia gastando o mesmo dinheiro. E a nova linha de montagem produzia 5 Fusca por dia gastando o mesmo dinheiro. Ou seja, o Fusca começou a ser, por conta da tecnologia, muito mais barato, muito mais competitivo lá fora do que aqui dentro. E essas duas pernas quebraram o Brasil. O que aconteceu? Nós tínhamos uma ditadura.
Isso tudo é um resumo do livro que eu tô explicando. Se eu ficar muito comprido, vocês me interrompam, né? Então, veja, nós tínhamos uma ditadura e ninguém quis discutir isso. Todo mundo botava a culpa disso na ditadura. E isso é uma coisa muito importante, porque traz o lado político do assunto. Então, veja bem, Lula, Fernando Henrique, que dominaram o debate do país desses últimos anos da redemocratização, tinham esse defeito. Só falam de política, só falam de conchavo, só falam de coisa e não discutiram as causas, porque queria botar a culpa na ditadura, e isso até compreendo, porque era natural, a gente queria restaurar as liberdades do país. Só que o problema estava ali. Resultado, adotaram um modelo chamado neoliberalismo, que aproveita coisas importantes, por exemplo, o direito do consumidor de escolher o melhor produto ou o melhor serviço pela livre concorrência. Isso é uma coisa muito boa que a humanidade inventou e o Brasil precisa ter de fato isso. Mas a partir desta verdade começaram a montar muitas mentiras. E o Brasil montou um monstrengo que é a supervalorização do setor financeiro em detrimento da indústria. Vocês estão aí, não é, no Vale do Paraíba, e hoje o Vale do Paraíba é um dos endereços mais graves da desindustrialização do Brasil. Aquele modelo lá atrás fez com que 1/3 da riqueza do Brasil fosse industrial, e a indústria aqui é importante porque paga os melhores salários, paga os maiores impostos, agrega valor na exportação, e o Brasil hoje tem menos de 10% da sua riqueza tirada da indústria. É o verdadeiro genocídio da indústria brasileira. Todo mundo perdendo. Sob o ponto de vista social, 14 milhões de pessoas desempregadas, 80 milhões de pessoas na precarização mais selvagem. Sob o ponto de vista do crédito, 63 milhões e 700 mil pessoas endividadas, humilhadas no SPC, e 6 milhões de empresas, pequenas, médias, grandes empresas, no Serasa, que é a antessala da quebradeira. O Brasil fechou mais de 350 mil pontos de comércio nos últimos anos e fechou mais de 30 mil indústrias nos últimos também 10 anos. E isso, o Lula teve um ciclo de expansão do consumo, por quê? E aí é preciso que a população entenda, porque o Lula está explorando essa imagem, essa memória, e é uma memória justa, mas ele quer que todo mundo esqueça, né, como é que ele recebeu o país e como é que ele entregou com a Dilma. Ele quer passar uma lavagem cerebral, passou 20 anos dizendo que o Alckmin, que o PSDB era o ajuntamento do Satanás, todo mundo era contra eles, e agora está querendo fazer um grande conchavo para ver se tira o povo da jogada. O que aconteceu? O mesmo partido, o Lula, o mesmo agente, a Dilma, né, levou o povo para o consumo e depois quebrou o país. E isso é o que nós precisamos pôr em debate agora. Ciro, a gente vai abrir o microfone aqui para a participação da nossa colega jornalista Ana Paula Zarbietti. Bom dia, Ana Paula. Sua pergunta pro Ciro Gomes. Bom dia, Orville. Bom dia, Xandu. Bom dia, Ciro Gomes. Ciro Gomes, é um prazer estar participando aqui da entrevista na Máxima FM. E eu ontem, lendo sobre a entrevista que o senhor deu na cidade de Dourados, no Mato Grosso do Sul, veementemente o senhor criticou aí a terceira via, que ao meu ver eu concordo, a imprensa poderia incentivar a população a avaliar os candidatos, e não essa terceira via, que é uma visão preguiçosa, como o senhor disse. Eu queria que o senhor falasse isso para a população, porque eu, Ana Paula Zarbietti, sou contra essa fala de terceira via, ou ter que ficar entre A e B, né? Ou entre um ou entre outro, sendo que nós temos aí condições de escolher entre os candidatos. Queria que o senhor falasse sobre a terceira via aí, que é o que a imprensa de São Paulo, preguiçosa, inseriu na sociedade. Bom dia, Ana Paula. Eu não falo isso com nenhum mau humor, porque, veja, você tem o Lula e o Brasil é um país muito engraçado. Uma pesquisa de opinião pública custa R$1 milhão. E nós vemos 6, 7, 8 pesquisas há pelo menos 1 ano e meio, todo mês. Quem é que tem essa montanha de R$1 milhão para pagar? Os bancos. Todas as pesquisas são pagas pelos bancos ou associadas a banco, ao setor financeiro. Para quê? Para produzir um estado psicológico na população, como se as eleições já tivessem resultado definido. Por quê? Porque querem obrigar que todo mundo esteja, como eu estava falando agora por Xandu, né, do mesmo lado do modelo. Então vamos brigar Chico contra Manel, vamos botar o povo para brigar, diz que houve um golpe, depois se agarra com quem fez o golpe, vamos dizer que o Alckmin é a encarnação do Satanás, depois se abraça com o Alckmin, não porque tem um projeto de país, não porque tem uma ideia nova que precisa juntar todos os diferentes, que é uma coisa boa. Mas não é disso que se trata, é um grande conchavo
para tentar antecipar na psicologia do povo, né, uma eleição que é crítica para a sorte do povo brasileiro. Porque senão vamos pensar um pouquinho, Ana Paula. Veja o que aconteceu. 70% do eleitorado, vou dizer exatamente em Guaratinguetá, 78% do eleitorado de Guaratinguetá, nas últimas eleições, votou no Bolsonaro. Isso é nosso povo. É nosso povo amado, é nosso povo trabalhador, é nosso povo sacrificado, é nosso povo sofrido, é nosso povo honesto, é nosso povo amante do Brasil. E para o PT, essa gente toda é fascista, gado. Eu estou noutra. Por que 78%? Em qual você está? Como? Em qual você está? Você falou, estou noutra. Em qual você está? Então, veja, eu vou explicar nessa resposta para a Ana Paula, que é o mais importante do ponto de vista político, perdão, nessas eleições. Por que 78% de um povo tão bom, ordeiro, trabalhador, de gente de fé, não é? Como o povo de Guaratinguetá, que é a média de São Paulo, 70% votou no Bolsonaro? É porque ele tinha uma obra? É porque ele tinha um grande plano de governo? É porque ele tinha uma biografia limpa, decente? Não, o Bolsonaro é um grande picareta, um grande mentiroso. O nosso povo votou machucado, magoado, pelo encontro terrível da maior crise econômica da história. O PT derrubou 7% o PIB brasileiro. Nunca houve isso em 120 anos de história. Junto com a notícia generalizada da ladroeira, da roubalheira, da corrupção, da fisiologia, levada ao centro do modelo de poder. Claro, o Lula não teve o julgamento devido, porque pelas tragédias brasileiras, o juiz virou um político, como nós estamos todo mundo vendo aí, eu já denunciava lá na data. E ao invés de fazer um processo severo, foi fazer política nos autos, teve tudo anulado e foi garantir a impunidade. Mas, meu irmão, não dá para dizer que o Palocci não devolveu 100 milhões de reais. Esse dinheiro está ali ouvindo a conversa. O Palocci assinou um cheque, braço direito do Lula, fundador do PT, assinou um cheque, devolveu 100 milhões de reais, dizendo que roubou junto com Lula. Tudo bem, cada um tem o seu devido processo legal. O Lula não teve o devido processo legal, não estou dizendo isso agora, eu disse na época, mas eu estou preocupado com o futuro do país. E aí, veja, a grande questão é, nós votamos, eu digo nós, mas eu não, mas assim, a maioria do povo enganado votou em massa no Bolsonaro para protestar contra o Lula e contra o PT. E agora o que é que a elite está produzindo? A gente votar no Lula para protestar contra o Bolsonaro. E que dia nós vamos cuidar do Brasil? Que dia nós vamos debater o que está acontecendo com a nossa economia, com a nossa saúde, com a nossa educação, com as contas do governo, com o sistema de impostos, com o sistema de previdência? Como é que é justo que um motoqueiro que entrega um aplicativo, entregador de aplicativo, pague 4% de imposto no valor da sua moto e um dono de jatinho financiado pelo BNDES não pague IPVA, meu irmão? Ciro, qual é a explicação disso? Ciro, mas você acredita que a imprensa... Aí inventaram, vou terminar a resposta, inventaram esse negócio de terceira via. Ora, terceira via. Como assim terceira via? Essa gente que está se apresentando como terceira via é tudo viúva do Bolsonaro. Eles fazem de conta que nós somos tudo um bando de imbecil, um bando de idiotas sem memória, que o Dória fez o Bolsodória, que o Moro é a variante da Covid do Bolsonaro, é o Omicron do Bolsonaro. Caramba, eu tô noutra. Eu lá em 2018 tentava dizer, e vou pedir a Deus que ilumine a minha palavra, que aquilo ali era uma encalacrada, que sair do lulopetismo corrompido, incompetente, desastrado para o Bolsonaro era uma tragédia para o país. Eu estou no mesmo lugar. E eu estou então terceira via? Não, eu sou uma alternativa de modelo econômico, de modelo de governança política. Eu tenho propostas concretas, objetivas. Eu digo como é que eu vou botar 10 milhões de crianças numa escola em tempo integral, adolescentes, não é? E digo de onde é que vem o dinheiro. E é isso que eu gostaria de ver debatido no Brasil. O senhor acredita que a imprensa ela tem uma parcela de responsabilidade por essa polarização, essa divisão entre A e B? Eu não compreendi bem, Ana Paula, desculpa. O senhor acredita que a imprensa ela tem uma parcela de responsabilidade nessa polarização entre A e B, incentivar isso e não incentivar a pesquisa e propriamente dita do plano de governo de cada candidato? Sim. Não é por propriamente culpa. A imprensa tem uma característica que é normal, que ela é factual. Ela reage sobre o dia a dia e tal. Quem produz os fatos é que tem a responsabilidade grave. Então, os políticos produzem esses fatos e a imprensa ela é factual, porque você pode hoje dizer uma coisa e normalmente, sem nenhuma contradição, dizer outra amanhã, porque você está obrigado a reagir hoje, no horário que você tem para reagir, na página que você tem para escrever, e você tem a tranquilidade de que amanhã você pode dizer, opa, eu cometi um engano, não foi bem isso, etc, etc.
Agora, repare, o Bolsonaro passou absolutamente incólume. Nenhuma imprensa europeia, norte-americana, teria permitido que o Bolsonaro passasse como passou. E qual é o drama brasileiro? Aquilo que nós chamamos de imprensa nacional, e graças a Deus existe a Rádio Máxima, e como a Rádio Máxima, uma imprensa regional, livre, interessada em bem servir ao povo, mas aquilo que nós chamamos de imprensa nacional, não estou me queixando, é uma constatação. Só existe isso no nosso Brasil. São 5 famílias. Eles jantam juntos e combinam. Então é o seguinte, na linha editorial das 5 grandes corporações de mídia do Brasil, todos os aspas economistas falam a mesma coisa. Então eu estou dizendo aqui, o Brasil pela primeira vez em 120 anos parou de crescer, cresceu 0 por 10 anos. Esses 10 anos foi 6 do Lula com o PT, 2 do Michel Temer, que os conchavos do Lula, que está fazendo a mesma coisa agora, botou no poder, e 2 de Bolsonaro. Veja a conversa totalmente diferente, a cor da bandeira diferente, o papo furado diferente. 10 anos seguidos sem crescer nada. Sabe quantos brasileiros chegaram ao mercado de trabalho precisando de uma oportunidade? 20 milhões de pessoas nesse período. E nós temos aí quase esse mesmo número de garotos que a turma está chamando de nem estudam nem trabalham. A evasão escolar no nível médio, ainda antes da pandemia, é uma tragédia, 60%. Na hora crítica de formar o garoto e a garota para o trabalho, para a vida, nós estamos perdendo a batalha para as tentações consumistas da periferia, da droga, da ilusão, não é, do consumo rápido que o tráfico de droga oferece, ou as facções criminosas oferecem nas nossas periferias. E tudo isso aconteceu durante o período em que o mundo progressista, a retórica de esquerda dominava o país. Meu irmão, deixa eu dar um número para vocês. Quando terminou o período Lula de mandar no Brasil, 5 brasileiros, os dedos de uma mão, acumulavam a renda dos 100 milhões de brasileiros mais pobres de classe média. Só no Brasil, os super ricos não pagam imposto sobre lucros e dividendos. Eu cobrava quando eu fui ministro da Fazenda. Você sabe que o IPTU, que São Paulo paga por mês, é o equivalente à arrecadação do imposto territorial rural de todo o latifúndio brasileiro. Percebe? Tudo isso depois do papo furado do PT. O Brasil é o país mais desigual, mais selvagem, mais violento, com a mais precária educação pública do mundo organizado. E tudo isso porque a gente faz de conta nas grandes mídias, para responder a vocês, que o modelo é esse. Como é que pode? Quer dizer, qualquer país do mundo já tinha mudado completamente, mas não. Fernando Henrique cria o tripé macroeconômico, o Lula produz o tripé macroeconômico, o Temer reproduz o tripé macroeconômico, o Bolsonaro reproduz o tripé macroeconômico. E é isso que nós precisamos pôr em debate. Discutir um novo modelo econômico. E a tragédia política. Se vocês me permitiram, um argumento para nosso irmão que está nos ouvindo aí, inclusive no interior de Minas Gerais, onde já chegou aqui uma repercussão dessa entrevista de vocês. Não sei se vocês sabem, devem saber, a Rádio Máxima entra também em Minas Gerais. Eu acabei de receber aqui no meu WhatsApp um parabéns aqui pela oportunidade que vocês estão me dando, e eu agradeço aos irmãos de Minas que estão nos ouvindo também. Pois bem, o Valdemar Costa Neto, que é o presidente do partido que o Bolsonaro se filiou agora, foi preso no mensalão do Lula, porque o Lula deu o DENIT para ele roubar, e estava com o Collor. O Roberto Jefferson, que está preso, prisão domiciliar, porque defendeu o Bolsonaro insultando o Supremo, fez o discurso de defesa do Collor na sessão do impeachment e foi preso no mensalão porque o Lula deu os correios para ele roubar. Será possível que nós não estamos vendo isso? Sabe? A conversa mole, o conchavo político e os mesmos modos de administrar a economia do povo, os mesmos modos de administrar a política, dando centralidade à corrupção e à fisiologia. Eu quero mudar isso. Ô Ciro, o que você está falando é que se a gente não mudar o modelo econômico, o Brasil está condenado a ter momentos de picanha e cerveja e voltar depois do frango com farofa? Cada vez mais grave, Xandu, cada vez mais grave. Por quê? Porque no bastidor os problemas estão se agravando de forma estrutural. Vamos pegar aqui a dívida pública. O povão não tem tido a oportunidade de discutir dívida pública, parece um assunto dos economistas e tal. Não, o governo, quando carrega uma dívida, o peso dessa dívida explode na vida do povo via juro alto. Então você hoje, por exemplo, quando rola um cartão de crédito, ou quando você entra no cheque especial porque furou a conta, que não está dando para pagar, ou faz um crediário nas Casas Bahia, você está pagando 350% de juros no crédito pessoal no Brasil.
Sabe quanto é o juro no mundo? 12% ao ano. Eles têm horror a mim por isso, porque eu estudo, eu vivo por aí afora discutindo as coisas, e o Brasil cobra 350% de juro do cidadão. E quando você bota 350% de juro no preço do micro-ondas, você paga 3 micro-ondas e leva 1 para casa. E as pessoas não sabem disso porque é um país sem dono, um país que não defende o consumidor. 63 milhões e 700 mil pessoas endividadas no SPC, criaram o FIES, é o típico lulismo. Uma coisa muito boa, nós vamos agora emprestar dinheiro para o garoto pobre que não pode pagar a universidade. Sabe o que aconteceu? Pegaram 43 bilhões de reais do cofre do governo, dinheiro do povo, botaram no bolso de empresários da educação privada. Criou-se no Brasil, durante o governo do PT, o maior conglomerado de educação privada do mundo, e no meio do caminho deixou, 10 milhões de garotos começando a vida devendo 70 mil reais. 1 milhão e 500 mil deles estão humilhados já no SPC. Ou esse país entende que essa tragédia... Então, veja, o modelo econômico, que é isso que está aí, é o mesmo. Se a gente não mudar, o país vai agora, a dívida pública, porque esse juro vai todo para a dívida pública, está se aproximando de 1 ano da riqueza do país, pela primeira vez. E a gente sabe como é que funciona. Se você está endividado demais, o seu credor começa a desconfiar que você não paga. Resultado, ele encurta o prazo da dívida e encarece o juro, pois está acontecendo com o nosso país. O país mergulhado numa recessão econômica e o governo dando pancada de aumento da taxa de juros, em que o comerciante de Guaratinguetá, de Pindamonhangaba, de Aparecida, de Cruzeiro, né, vai pagar agora quase 2% ao mês para descontar uma duplicata. E ele tem que meter isso no preço. Só que não tem mais consumidor capaz de fazer isso porque o nosso povo deprimiu a renda. E aí o resultado disso, um ex-país. É o que nós estamos virando, uma ex-nação. Nós estamos conversando com Ciro Gomes, pré-candidato à presidência da República pelo PDT, ao vivo por Skype, aqui na Máxima. E você, daqui a pouquinho, a gente vai virar a chave aqui para poder acolher as perguntas que estão sendo enviadas para o nosso aplicativo WhatsApp. Pergunte para o Ciro. Ô Ciro, eu queria insistir num tema que é para que você pudesse ter a oportunidade de falar com o teu eleitorado. A gente fazendo um estudo aqui das tuas falas, das tuas últimas entrevistas, e você citou isso agora de novo, você diz que esse termo terceira via é uma invenção da imprensa paulista, né? A imprensa paulista inventou esse raio desse negócio de terceira via. E a gente aqui, como bom debatedor, e isso é bom que a democracia nos oferece, a gente faz conta, Ciro, não é? A gente faz conta, a gente é factual, como você falou. Às vezes talvez seja necessário sair um pouco da caixinha, mas via de regra somos factuais. E a gente analisa o que está acontecendo. Quer goste ou não, enfim, as pesquisas de opinião que estão sendo publicadas agora, com algum viés de interesse, que a gente sabe que nesse país nada é isento, mas tem demonstrado que os números somados, os percentuais somados e atribuídos a Lula, a Bolsonaro, a você, a Moro, a Dória, etc. e tal, mostra realmente que ou se define no primeiro turno, ou indo no primeiro turno, no segundo turno só cabe 2. Não cabe 3, só cabe 2. E quem está nessa disputa tem que lutar para o negócio não acabar no primeiro turno e, se for para o segundo turno, chegar lá. Você tem chamado o Moro para o debate desesperadamente nas suas mídias sociais, onde você tem espaço, porque na grande mídia tá difícil essa divisão de espaço, tá? Concordo com você. Você tem chamado o Moro para debate, você tem chamado o Lula para debate, você tem chamado o Bolsonaro para debate e nada indica que nenhum deles vai querer debater com você na grande mídia. Como é que você vai reverter, se levar em consideração esses percentuais que a pesquisa mostra agora, sair desse patamar aí, pular para 2 dígitos e atingir o segundo turno? E quem você espera tirar esses percentuais para que você possa ultrapassar um deles nessa corrida? Qual é a tua estratégia para isso? Fala com o teu eleitorado. Olha, Vili, eu suspeito, mas não brigo contra a pesquisa. Eu sou muito experiente, muito vivido e cultivo muita humildade. Então eu não sou favorito dessa eleição e nem vou chegar para ninguém dizendo, olha, eu sou o favorito, não. Apenas eu explico para as pessoas aquilo que é a realidade. Pesquisa é retrato. Então você tem um retrato do momento que tem a ver com o nível de atenção que o povo tem ou não, ou deixa de ter com o assunto eleições, e hoje é mínimo esse nível. Tem a ver com o nível de notoriedade, tem a ver com o nível de oferta das alternativas ali no centro do debate do país e tal. E eu não sou favorito. Apenas a vida não é retrato, a vida é filme.
Se você pegar, por exemplo, em janeiro de 2018, quem tiver dúvida do que eu estou falando, olhe, em janeiro de 2018, dê uma olhadinha nas pesquisas. Ninguém dava um centavo furado para um cidadão chamado Jair Messias Bolsonaro. Eu, Ciro Gomes, perguntado pela imprensa, disse, não há a menor chance. Isso é um maluco, isso é um despreparado e tal, não sei o quê. Veio lá um belo dia, uma facada, e lá se viu a tragédia que aconteceu com o Brasil. 650 mil brasileiros morreram porque demos um passo em falso numa escolha trágica em que nós todos, a maioria do povo brasileiro, foi enganado. Então, o que é que está na premissa do meu esforço? Primeiro, humildade. Segundo, amor ao povo. Eu vou fazer assim, acordo às 6:30 da manhã, dou entrevista para a rádio de Sobral, na minha cidade, 7 horas eu entro na Rádio Máxima FM. Claro que se eu estivesse falando numa poderosa emissora com a rede nacional, esses meus argumentos chegariam muito mais rapidamente ao povo. Não vão me dar essa oportunidade, mas também não estou aqui para queixar. Vou fazer o seguinte, vou trabalhar dobrado, vou trabalhar com mais humildade e eu acredito no povo brasileiro. Eu tenho uma paixão, é minha vida. Eu nunca na minha vida quis outro assunto. Eu não tenho dinheiro, não tenho empresa, não sou sócio de ninguém. Nunca respondi por um mal feito moral, por corrupção, por nada na minha vida. Fui o governador mais bem avaliado do Brasil, prefeito de capital mais bem avaliado do Brasil. Por quê? Porque eu me realizo nisso. E eu vou pedir a Deus, né? Quem sabe o Frei Damião, nosso santo brasileiro, o Frei Damião não, o Frei Galvão, o Frei Damião é daqui do Nordeste, o Frei Galvão, o Frei Damião eu conheci pessoalmente, não é? Possa interceder para que Deus ilumine a minha palavra e a gente possa escolher um bom caminho para o Brasil. E ô Ciro, você falando em terceira via agora, o Sérgio Moro, ele está sendo... ele está ocupando o espaço hoje do que ocupou o Bolsonaro em 2018, o cara que fala contra a corrupção, o cara que seria nem um nem outro. Como é que você vê o Sérgio Moro? Tem muita grande mídia apostando no Sérgio Moro aí. Como é que você vê a candidatura dele? Olha, esse núcleo de barões, de super ricos que clandestinamente querem controlar e dar as cartas na política brasileira, não tem voto. Então, a cada eleição, eles escolhem um cavalo paraguaio qualquer para tentar engatar neles. Então foram de colo, deu no que deu. O Lula só se elegeu porque assinou a carta aos brasileiros, beijou a cruz, se comprometeu com eles, nos vendeu na Bacia das Almas. E eles tentam comigo e comigo não vai acontecer. Por quê? Porque eu não vou vender alma para ser presidente. Eu quero ser presidente para mudar o Brasil. E para mudar o Brasil eu tenho que ir contra eles. Não porque eu não goste deles, mas é porque eu sou a favor da produção, do trabalho. E não é justo que o país inteiro esteja indo por vinagre para você acumular os lucros do setor financeiro no Brasil. Coisas práticas, por exemplo, eles são os donos acionistas minoritários da Petrobras. E aí a Petrobras, ao invés de cobrar os custos de produção em real que ela produz, está metendo no lombo do povo brasileiro, no gás de cozinha, no querosene de aviação, das passagens aéreas, no óleo diesel do caminhoneiro, na gasolina do taxista, do motorista de aplicativo, um preço absolutamente impossível de ser financiado, e isso é um grande estelionato. E eu digo isso com todas as letras e clarezas. Então, veja, se eu vou me eleger ou não, só o povo vai dizer. Mas o problema do Sérgio Moro é que ele é agora a experiência da vez. Por que é o Sérgio Moro? De novo, ele conhece o Brasil, ele sabe o que é um emprego, ele sabe o que é uma consulta especializada, ele sabe o que é a dispensação de um remédio, que é o dia a dia do nosso povo, ele sabe como resolver a equação do ensino para preparar o Brasil para a economia digital, para a economia do conhecimento. Não tem nada, zero. Como é que ele entra nessa foto? Nós estamos falando dele aqui, não é? Numa hora como essa. Um juiz. É uma profissão muito nobre, mas não prepara ninguém para governar. É um juiz. Aí como é que ele aparece então na política? Aí começa a corrupção do Sérgio Moro. Meu irmão, se o juiz, todo juiz agora, puder condenar alguém e entrar na política porque condenou alguém, foi o que ele fez. Esqueça se é justo ou não, ele trocou os pés pelas mãos no julgamento do Lula. A corrupção no governo do Lula era orgânica, eu posso provar, e eu denunciei para ele muitas vezes diretamente para o Lula. Michel Temer, Gedel Vieira Lima, Palocci, tudo isso aí, Eduardo Cunha, tudo isso eu denunciei pessoalmente e publicamente. Mas veja, o Sérgio Moro condena um político e vai ser ministro logo no dia seguinte do político que ganhou a eleição, porque o outro político que ele tirou da eleição não participou. Isso já é uma lesão mortal. Agora, na sequência, ele sai do governo, meu irmão, e vai trabalhar para uma multinacional ganhando em dólar. E de onde é que essa multinacional escolheu esse cidadão, um juiz medíocre do interior do Paraná, que aparece e tal? Por que essa empresa contratou?
78 de cada 100 dólares que essa empresa fatura no Brasil, essa empresa multinacional, vem da massa falida da Odebrecht, da Galvão, da OAS, que são as 3 empresas que o Sérgio Moro quebrou com a sentença dele. Você está me entendendo? Aí diz assim, eu não fiquei rico. Pelo amor de Deus, meu irmão, eu tenho 64 anos de vida, meus 2 pais já morreram, me deixaram alguma pequena herança, eu trabalho a vida inteira, eu nunca fiz da política meio de vida e tal, meu patrimônio é menor do que o Sérgio Moro ganhou em 11 meses, em dólar. E ele disse que não ficou rico. Peraí, essas são as credenciais desse cidadão, e quando você vai olhar o seguinte, eu, Ciro Gomes, eleito governador, tinha 32 anos, morava numa casa alugada. Aí tem um palácio aqui no Ceará, em Fortaleza, um palácio, uma residência oficial, onde naturalmente, é normal, não tem problema nenhum, todos os governadores vão morar, até por questão de segurança. Sabe o que eu fiz? 32 anos, não é hoje não, para me exibir. Eu estou até contando a história agora só por causa disso. Eu resolvi não ir morar no palácio, porque achava que os meus filhos não deviam ter uma vida artificial, que eu não podia garantir para eles, porque fazia parte da minha educação para os meus filhos, do meu exemplo para eles. Continuei governador do Ceará, morando numa casa alugada, nunca tive um problema de nada, de sabor nenhum, porque o povo daqui sempre me respeitou muito. Aí o Sérgio Moro, juiz, tinha um apartamento dele lá em Curitiba, recebia auxílio moradia. Aí diz por menino do Flow, que é esse podcast, quem quiser dar uma olhadinha aí na internet, que auxílio moradia é salário. Ah, eu vi. Ele é um mentiroso. Auxílio moradia não é salário. É opcional. O auxílio moradia é uma verba indenizatória, é um privilégio que o juiz vai para Guaratinguetá, sai de São Paulo, aí ele para não ficar na mão do Marcos Oliva, o nosso prefeito, né, para quem eu mando um bom dia aí na nossa Guaratinguetá, para não ficar na mão do prefeito, na casa alugada, criar esse privilégio. O povo não tem, mas deram para o juiz. Pois bem, o Sérgio Moro tem um apartamento dele e ganhava 4 mil e tantos reais, depois do salário de 30 mil reais, como auxílio moradia. É muita coisa? Não, é pouca coisa, mas é assim que a gente vê a decência de um homem. Uhum. Eu disse isso do Bolsonaro. O Bolsonaro, a mesma coisa, recebeu auxílio moradia tendo apartamento em Brasília. O Bolsonaro pegava o salário dos funcionários, os funcionários assinavam o recibo e ele botava o dinheiro no bolso, que a imprensa chama de rachadinha. Aí o nosso povo pensa que rachadinha é uma coisa bem importante. É ladroeira, meu irmão. Sabe o dinheiro que está passando fome, 20 milhões de pessoas? Sabe o remédio que não te entregaram no posto de saúde? Tá aí o dinheiro indo pro bolso desses ratos. Ana Paula. E falando um pouco mais, especulando um pouco mais, o presidente Jair Bolsonaro, 27 anos como deputado, que foi um deputado pífio, do baixo clero considerado, no entanto acabou se tornando presidente. Quase tudo que ele criticava na sua campanha, como o Bolsa Família, que apenas mudou de nome e agora virou o auxílio dele, assim como os acordos e os conchavos, que acabou fechando aí com o Centrão. Como que o senhor avalia essa condução do presidente Jair Bolsonaro, desde a sua época de deputado, das suas críticas e do seu não fazer como presidente? E dos dois, do Lula e do Bolsonaro, quem não vai para o segundo turno, na sua opinião, para caber você? Eu acho que o Lula tem aí uns 30%, 28%, 30% do eleitorado, que ele pode bater na mãe, sabe, xingar Jesus, pode falar palavrão, correr pelado na rua, que não quero nem saber. É que nem o bolsonarista fanático, só que o bolsonarista fanático é 15%. Então você tem isso no Brasil, infelizmente, fanáticos, né? O Lula pode fazer e acontecer, mentir, enganar, né? Acobertar ladroeira, se associar com tudo que não presta. Ontem ele estava agarrado com o Renan Calheiros. Deixa eu dizer isso pro povo, peraí. Nós temos uma companheira nossa que perdeu o olho, uma garota, porque eu estava na luta, fomos para a rua, chamamos o povo para a rua para protestar contra o golpe. Não é? Chamamos de golpe. Ora, se houve um golpe, quem fez o golpe foi o Senado. Quem é que presidiu o Senado e votou pelo impeachment da Dilma? O Renan Calheiros. Pois ontem, aí em São Paulo, o Lula estava agarrado com o Renan Calheiros, que, por sua vez, o PMDB tem candidato, a senadora Tebet, que é uma pessoa muito séria, muito honrada, que o Brasil devia também ouvir, prestar atenção nela. Não é? Ela é minha adversária, mas ela representa verdadeiramente um outro caminho para o Brasil, diferente do meu, mas não é o mesmo caminho do Lula, do Bolsonaro, que eu estou denunciando aqui. Pois bem, o Renan estava agarrado com o Lula ontem. E o Lula tem coragem de dizer aí numa entrevista no Vale do Paraíba, foi para concorrente nossa de vocês aí, a CBN, agora, 3, 4 dias atrás, que ia sumir com a Dilma da campanha.
Meu irmão, ele pode falar o que ele quiser, porque tem esses 25%, 30% que não querem nem saber, fanatizados, despolitizados, não é? Radicais, não querem nem saber, o país que se lasque. E o Bolsonaro não, é 15%. Portanto, eu acho que o Lula estará no segundo turno e que quem pode derrotá-lo é uma proposta nova que venha com um modelo econômico diferente, com um modelo de governança política diferente. E que essa diferença seja exclusiva da consciência do povo. Não pode ser se deixa que eu chuto. E não é por outra razão que eu peço o debate. Se a gente não envolver o povo no entendimento do que está acontecendo, a gente não tem saída. Porque, veja, só o Brasil e a Estônia não cobram imposto de renda sobre lucros e dividendos empresariais. Só esses 2 países do mundo, 180 países. Se eu cobrar, eu arrecado 80 bilhões de reais por ano, 70 bilhões de reais por ano. Esses 58 mil contribuintes que vão pagar trabalham loucamente contra mim. E não vão dizer que estão trabalhando contra mim porque eu vou cobrar imposto deles, como o mundo inteiro cobra. Eles dizem que eu sou destemperado, que eu estou pavio curto, para poder tirar a confiança do povo na proposta. Mas onde é que vai vir o dinheiro para eu dizer que vai ter uma educação diferente? Percebe? Essa é a diferença minha dos outros candidatos. E por isso a gente precisa debater. Ô Ciro, eu posso... Tem sapatada aqui já. Então vamos para a sapatada. Posso acolher agora? A partir de agora é pau na moleira e só pergunta dos nossos amigos ouvintes, ok? Ok. Bota a bala. Ô Ciro, o Eduardo tá perguntando assim, quando o senhor falou da questão da educação, se o senhor desqualifica o que representou o avanço do setor privado da educação no Brasil em função das políticas do PT para a educação e também na educação pública. Olha, eu estava dizendo para a Ana Paula, que fez perguntas muito centrais para o debate, que, enfim, é uma expressão importante da politização da mídia alternativa brasileira, e é o que eu digo a você, eu não estou desqualificando a iniciativa privada, ao contrário, a iniciativa privada é um elemento essencial ao progresso humano. O que eu estou falando é da contradição de você pegar uma montanha de dinheiro público, colocar no bolso do empresário e deixar no caminho um endividamento absolutamente impagável para quase 10 milhões de garotos no começo da vida. É só isso, não é justo isso. Simplesmente não é justo. O ProUni, por exemplo, ninguém me viu atacando. O que é o ProUni? É quase a mesma coisa, sendo um pouco diferente. É renúncia fiscal. Ou seja, a empresa deixa de pagar o FGTS, deixa de pagar os impostos e transforma esses impostos numa bolsa para o estudante. Ok, deixou de ser dinheiro público para entrar no bolso do empresário privado, mas não deixou o estudante endividado. Eu só estou falando disso, eu não quero desqualificar nem remotamente, eu conheço a importância e a necessidade de prestigiar a iniciativa privada. Agora, o que bota uma nação para frente é uma educação pública, gratuita, de qualidade em todos os níveis. Ô Ciro, a gente vai acelerar para tentar atender o máximo possível, tá? Vou ser mais breve também. Tá legal. O Edson tá dizendo aqui, caro político, bom dia. O senhor chegou falando sobre o seu livro e dando uma aula sobre história econômica mundial. A pergunta que eu tenho é a seguinte: se o senhor ganhar as eleições, o que o senhor fará para acabar com a corrupção, que é a espinha dorsal de qualquer economia? Por favor, seja direto. Primeiro, nunca acredite num político que lhe prometa acabar com a corrupção. Ele sempre estará mentindo para você ou estará revelando uma absoluta inexperiência. A corrupção, infelizmente, como o pecado, é uma falha do comportamento humano. O que eu posso prometer é que haverá todo um plano e novas instituições para prevenir e reprimir os episódios que certamente continuarão acontecendo. E aí você reduz a corrupção aos padrões internacionais. O Brasil é hoje, num ranking de 150 países, o lugar 96 como percepção de corrupção. E isso tem indicadores práticos. Eu vou atuar em todos eles. Daqui para o começo de março, eu vou anunciar essas novas instituições já escrito. O que é que vai mudar na lei, o que é que vai prevenir, o que é que vai ser a punição. Mas algumas coisas eu posso adiantar, porque eu já fui governador, eu já fui prefeito de uma capital. E aquilo que eu falar agora, eu tenho que ter coerência com o que eu fiz. Então, todos os meus auxiliares sabem que no meu governo não se rouba e não se deixa roubar. Porque não é só não roubar, é não deixar roubar também. O Lula, por exemplo, pode até alegar que não roubou, mas que ele loteou o governo para tomar roubar de forma consciente, isso não tem a menor dúvida, e nós vimos tudo isso acontecendo. O símbolo mais duro, que não dá para responder, é o Palocci devolver 100 milhões de reais. No meu governo, qualquer notícia específica, o cidadão vai sair do governo
e haverá uma apuração rápida, breve, fora dos padrões normais de inquérito e suas lentidões, e o governo então vai ter noção se há ou não indícios veementes, concretos, de que aquilo é verdade. Se houver indícios, está demitido de uma vez por todas e vai responder ao inquérito. Se não houver, volta desagravado e segue o jogo. Eu fiz isso com 2 secretários meus. Houve uma suspeita, eu afastei, mandei apurar, vi que um era inocente, voltou e fiz um desagravo para ele. O outro era culpado, foi se atar com a polícia. Bom dia, candidato. Por gentileza, meu nome é Luciana. O orçamento tem fixado o valor para aplicação mínima na saúde, na educação, no federal, estados e municípios. Mas na área da assistência social não tem valor mínimo e hoje sofre grande perda de investimentos públicos. Como candidato, acredita que cabe colocar no orçamento público, por meio de medida de lei, um investimento mínimo para a área da assistência social? Nós precisamos rever todas essas repartições de receita, porque está acontecendo no Brasil um estrangulamento do que se chama Pacto Federativo. Recentemente, por exemplo, o Bolsonaro anuncia, o que nada é mais justo, devia ser a 200.000%, um aumento de 33% no piso nacional de salários. Só que é aquilo que a sabedoria popular chama de cortesia com chapéu alheio. É muito justo que se melhore o salário dos professores, porém, quando ele afirma isso, ele apenas está dando cumprimento a uma lei que determinou um piso com atualizações regulares. Resultado prático, os municípios e estados, a maioria já não estão pagando, e agora, inclusive o estado de São Paulo não está pagando, a capital de São Paulo não está pagando o piso, e agora vão deixar de pagar mais ainda. Ou seja, a gente tem que acabar com essa farsa de anunciar demagogicamente coisas que são boas, importantes, como aumentar o salário dos professores ou melhorar a questão da assistência social. Isso virou um drama. Quem, como eu, acompanha o dia a dia das pessoas, é explosivo o número de problemas de saúde mental nesse país, de pandemia, de desemprego, não é? Enfim, de depressão social, de fome generalizada. Explodiram os indicadores de problemas de saúde mental. E as nossas estruturas, CRAS, etc., estão baixissimamente preparadas para enfrentar essa onda de problemas de sociabilidade, problemas de saúde mental, lato sensu, falando de forma geral, não estou falando aqui de nenhum tipo de demência nem de loucura, apenas estresse, depressão, isso aumentou explosivamente. Portanto, sim, é preciso criar recursos estáveis para essa linha da política pública, mas não é possível parar aí. É preciso discutir de onde vem o dinheiro. Por isso que eu toda hora estou dizendo que é preciso que o povo me ajude. Se votar em mim, vote na ideia de que nós vamos cobrar imposto sobre lucros e dividendos, vamos aumentar o imposto sobre as grandes heranças acima de 10 milhões de reais, e vamos cobrar um imposto territorial rural moderado, mas que seja minimamente capaz de financiar essas políticas de expansão da atenção de saúde, de atenção de educação, de segurança pública, infraestrutura e retomada do desenvolvimento. Sem o que falar emprego é mentira. Ô Ciro, o Anderson Ferreira está perguntando que, eventualmente eleito presidente, o senhor vai ter que negociar com o Congresso e com o Centrão. Como é que o senhor vai fazer para fugir do toma lá da cá? Bom, eu tenho escrito uma proposta. Basicamente, veja o que eu estou fazendo hoje aqui. Eu estou pedindo, com toda a chatice, né, abusando aí da paciência do Orvílio, do Xandu e da Ana Paula, né, estou falando aqui o tempo todo em programa, onde é que vai vir o dinheiro, etc, etc. Por quê? Porque se eu escapar, não é? Porque eles vão me atacar violentamente, como é normal, não é? Então, se eu escapar, escapei eu e as ideias que eu defendi. Portanto, os deputados que forem eleitos já vêm muito na linha daquilo que o povo elegeu. Eu e as ideias. Por isso que eu digo, Lula, precisa debater, ficar dizendo pro povo, você está passando mal, você está com dificuldade, eu vou lhe dar picanha e cerveja como no passado eu dei. Primeiro, é mentira, isso nunca aconteceu. Segundo, o seguinte, isso daí simplesmente prepara a crise de amanhã. Aí o Bolsonaro se elegeu simplificando as questões, afundou o país e liquidou a imagem internacional do Brasil. Eu quero chegar lá e sair pela porta da frente entregando o que eu estou prometendo. Depois vamos fazer o seguinte, eu falei também no Pacto Federativo. A grande fórmula de você acabar o tomar lá da cá é fazer na primeira hora a reforma. Na hora que você se elege, em vez de você perder tempo, ficar pensando em reeleição, eu vou abrir mão da minha reeleição em troca da reforma. E vai ser nos primeiros 6 meses. Vai ser um pacote só. Toda a reestruturação da reforma do país irá num pacote só, e eu vou chamar um grande novo pacto de governadores e prefeitos.
Atenção, prefeito Marcos Oliva, se eu for eleito, vou lhe chamar junto com seus pares todos para a gente reestruturar o Pacto Federativo, olhar essa consolidação da dívida dos estados e municípios, melhorar as questões de aval do Tesouro Nacional para o crédito da infraestrutura, etc, etc. Eu sei bastante bem, fui prefeito, fui governador, fui deputado federal, fui ministro da Fazenda, eu sei bastante bem como fazer, de maneira que eu vou trocar o toma lá da cá individual por uma grande negociação em que os deputados federais votarão junto com seus governadores e prefeitos em troca de uma grande reforma que estará combinada antes. E no fim, se persistir o impasse, eu quero mandar essa reforma diretamente a voto popular através de um grande plebiscito. Haverá alguns meses, 90 dias, nós apresentaremos para o povo a reforma, daremos voz a quem for contra a reforma, faremos um grande debate e no fim o povo vai votar diretamente para acabar com esse negócio de ficar presidente sendo subornado ou subornando gente em Brasília. E veja o que aconteceu. O brasileiro, pare comigo para pensar. Desde a democracia para cá, vê se deu certo. O Collor governou com essa gente, foi cassado. O Fernando Henrique governou com essa gente, nunca mais ganhou a eleição nacional, nem ele nem o PSDB. O Lula governou com essa gente, foi bater na cadeia. A Dilma governou com essa gente, foi cassada. Né? O Michel Temer governou com essa gente, saiu pela porta dos fundos desmoralizado. E o Bolsonaro está governando com essa gente e está completamente desmoralizado. Ou seja, ou a gente experimenta outro caminho, ou eles vão acabar de liquidar o nosso país. Ana Paula. A dona Maria, ela reclama aqui sobre a reforma da Previdência que aconteceu no Brasil e, no entanto, quem pagou o maior preço dentro dessa reforma da Previdência foi a população mais carente, porque nós tivemos aí uma reforma paralela. E aqui ela questiona isso, ela reclama disso. E aproveitando a reclamação dela e o senhor falando sobre a reforma tributária, a reforma administrativa, o Pacto Federativo, que a população precisa entender em palavras mais simples o que é o Pacto Federativo, o senhor não acha que sempre acontecem essas reformas e elas acabam sendo tendenciosas por conta do Congresso, por conta dos lobbies? Olha, Ana Paula, mais uma vez você vai com todo o brilho ao ponto central. Vamos tomar, por exemplo, essa reforma específica da Previdência. A Previdência Social brasileira está deficitária crescentemente, mas por um argumento inverso ao que o governo mentiu para o povo. O governo mente para o povo, pegando maus exemplos que de fato existem, de alguns privilégios, mas mente para o povo que o problema da Previdência é a despesa. E não é. O problema da Previdência Social brasileira está na receita. Deixa eu explicar por quê. O Brasil, junto com a Argentina e a Venezuela, são os últimos 3 países do mundo que mantêm na Previdência Social um sistema de repartição. Vamos explicar para o nosso povo. Repartição é o seguinte, é uma espécie de contrato entre a geração mais jovem e a geração mais idosa. Eu trabalho hoje e pago a sua aposentadoria na confiança, é o contrato, de que quando eu ficar velho, o jovem que vai vir vai pagar minha aposentadoria. Para esse sistema funcionar, precisa de 2 pernas. Primeiro, a demografia, ou seja, a média de idade do povo, tem que ser de gente jovem. Segundo, tem que ter um alto nível de formalidade no mercado de trabalho. Por quê? Porque o dinheiro da Previdência vem da carteira assinada. Ora, quem conhece a vida no Brasil, e eu fico chamando o Sérgio Moro para debater, porque ele tem nem um azul do que é que eu estou falando aqui, né? E veja bem, se eu olho para a vida brasileira, o que é que eu estou vendo hoje? A sociedade está envelhecendo rapidamente. O Japão levou 120 anos para ter 30% da população com mais de 70 anos. O Brasil levou 30. Porque a vida do povo está tão dura, tão difícil, tão machucado, que nós estamos envelhecendo a média rapidamente, porque as pessoas estão deixando de ter filhos, as pessoas estão morrendo precocemente, enfim. Então a média de demografia brasileira está envelhecendo muito rápido. E segundo, nós temos hoje 80% da força de trabalho, 80 de cada 100 trabalhadores brasileiros, ou estão na precarização, sem carteira assinada, sem contribuição para a Previdência, ou estão no desemprego aberto. Portanto, veja bem, acabou-se a Previdência do jeito que está aí. E aí você tem, vamos repartir esse déficit. Se eu estiver sendo muito longo, mas é porque eu quero ajudar o povo a entender o problema, para a gente ter como resolver o problema. Porque se a gente entende a doença, dizer qual é o remédio é mais simples. Então, veja, hoje no Brasil, trabalhador do regime geral da Previdência, do INSS, o déficit por cabeça, Ana Paula, é de R$ 1.400. Então, construção civil, comerciário, enfim, essas pessoas do regime geral, o déficit é de R$ 1.400 por cabeça por ano.
No serviço público, judiciário e legislativo, o déficit é de R$36 mil por cabeça por ano. E entre os militares, especialmente de alta patente, o déficit é de R$160 mil por cabeça por ano. Vamos consertar. O que eles fizeram? 80 de cada R$100 de sacrifício em cima do regime geral, onde está o déficit de R$1.400. E quase que para esfregar na cara da gente, o Bolsonaro pegou o salário dos generais, passou de 25 para R$32 mil na data da Previdência. Lamentável. Então, repare, se você quiser consertar, nós temos que fazer um regime de previdência único, que tenha três pilares. O primeiro pilar, um programa de renda mínima de cidadania, ao qual eu estou dando o nome no meu programa de Eduardo Suplicy, em homenagem a esse paulista que luta por isso a vida inteira, não é? Que é um salário mínimo. Pode contribuir ou não pode contribuir, todo brasileiro, ao chegar na idade, terá direito a uma aposentadoria de um salário mínimo. O segundo patamar segue sendo uma transição de repartição com o teto que nós vamos discutir, 7 mil, 6 mil, 5 mil, vamos ver. Vamos negociar sem dar susto em ninguém, mas vai ser uma previdência só para todo mundo até, vamos dizer, 7 mil. Quem quiser ter mais do que isso no futuro, isso garantindo os direitos adquiridos na transição, vai entrar num regime de previdência complementar, em que a contribuição patronal será obrigatória e esses fundos serão controlados por coletivos de trabalhadores e regulado o dinheiro da aplicação. Com isso eu mato 2 coelhos. Eu refinancio a Previdência com o ganho extraordinário da capitalização e conserto uma grande ferramenta de investimento que vai estimular o desenvolvimento e a geração de empregos no Brasil. Ô Ciro, a gente vai entrar nos acréscimos da partida, hein? São 9 da manhã, ganhei mais 5 minutos aqui de acréscimo e eu quero que você responda ao ouvinte, o Fábio Chame. O Fábio está perguntando para você, fale sobre a sua política de formação de preço do combustível, o que você vai fazer com a Petrobras? O Lira disse ontem, presidente da Câmara, que vai começar a discutir a PEC, mas que a PEC dos combustíveis está focada basicamente em resolver pontualmente ou tentar oferecer uma solução do diesel, do óleo diesel. Não entra no mérito da gasolina. Fala da tua ideia, por que a gasolina está custando esse preço horroroso? Eu vou te explicar rapidamente para você ver como é um país assaltado e como a gente precisa discutir e o povo saber do que está acontecendo. Quanto é que custa fazer um sanduíche? Qual é o preço de um sanduíche na Praça Central de Guaratinguetá? É o custo do pão, o custo do queijo, o custo do presunto, né? E ali um lucrozinho em linha para poder o cidadão que trabalha nisso ganhar dinheiro. Ele não pode botar um preço muito alto, porque senão o outro bota um dogão do outro lado da praça e a concorrência garante que ele não vai fazer isso. Todo mundo entende isso, né? Então o preço de um sanduíche é quanto custa produzir o sanduíche, mais um lucro razoável que é garantido pela competição, não é? Na concorrência. Pois bem, a Petrobras, por decisão política do Michel Temer e do Bolsonaro, portanto é recente isso, resolveu que o preço da gasolina, do óleo diesel, do querosene de aviação, do gás de cozinha, não é mais o custo de produção da Petrobras. Simplesmente ela é o seguinte, ela tira um barril de petróleo do pré-sal, presta atenção, meu irmão de Guaratinguetá e de todo o Vale do Paraíba, ou de Minas Gerais, ou do Rio de Janeiro, que chegou agora aqui uma informação que alguém está me ouvindo no Rio de Janeiro através da Rádio Massa. Se bem que deve estar sendo ouvido no mundo inteiro. Então veja, a Petrobras produz um barril de petróleo do pré-sal, meu irmão, por 8 a 10 dólares. E ontem o barril de petróleo bateu lá em Roterdã 91 dólares o Brent. Então a Petrobras tira por 10 dólares, ela devia cobrar 10 dólares, né? Para poder remunerar o seu custo e botar um lucro aí razoável. Pois bem, ela meteu no lombo do povo ontem 90 dólares. Porque ela simplesmente está fazendo a política de preços dela não pelo custo dela, mas como se o Brasil importasse ou exportasse 100% dos barris de petróleo que nós tiramos aqui. Isso é o primeiro assalto. O segundo assalto é que nós importamos, paralisamos as 30% das refinarias brasileiras, suspendemos investimentos em expansão da refinaria, que são fábricas de gasolina, fábrica de óleo diesel, fábrica de gás de cozinha, que empregam brasileiros, que pagam bons salários, suspendemos tudo isso. E estamos aumentando todo dia a quantidade de gasolina e gás que nós estamos importando do estrangeiro. Tudo que a gente importa do estrangeiro é dólar. Então, hoje, 80% da gasolina do Brasil, do óleo diesel, do gás de cozinha, ainda são produzidos no Brasil, mas 20%, 25% já são importados. Quando a gente importa em dólar, sabe o que eles fizeram? Pegaram o valor do dólar, da gasolina, e meteram na gasolina do Brasil.
Compreende? Então 80% é produzido aqui em real e eles estão cobrando em dólar como se estivesse importando tudo isso. Resultado prático, a Petrobras está tirando um lucro de 38% ao ano, lucro líquido, quando as petroleiras do mundo têm um lucro líquido de 6%. E esses assaltantes que estão em Brasília, seu Bolsonaro, seu Lira, não tem outro nome, são assaltantes que estão matando o nosso povo. Querem agora fazer, sabe o quê? Tirar os impostos. Ou seja, vão fazer o quê? Vão tirar dinheiro da saúde do povo, da educação do povo, da segurança do povo, que já estão mal e porcamente prestada para o nosso povo, para engordar o lucro de acionistas minoritários, que são os banqueiros. No meu governo, primeiro dia, os jornais vão publicar 2 editais. Um edital convoca o Conselho de Administração da Petrobras para acabar com a política de paridade de preços internacional, que eles chamam PPI, e estruturar uma política de preço relativa a custos brasileiros em real. Não vou fazer demagogia, vai custar quanto custar produzir, mais um lucro razoável para a Petrobras poder reinvestir e se transformar numa grande companhia de energia, inclusive de energias alternativas, para prevenir o fim do petróleo. E o outro edital será convocando quem quiser vender ações que vão se desvalorizar por essa minha providência, para que o governo compre, eu vou comprar de volta as ações que o Lula vendeu, que o Fernando Henrique vendeu e que fazem com que a Petrobras hoje seja controlada por banqueiros, de fora para dentro, que é o que explica esse assalto que todo dia a dona de casa sofre no seu custo de gás de cozinha. Ciro Gomes, queremos agradecer aqui em nome da direção da nossa emissora, do seu Semi Jorge, do Dito, da nossa produção aqui, o carinho, o respeito, a forma bem direta com a qual você acolheu as perguntas, algumas das perguntas, das inúmeras perguntas que foram feitas aqui pelos nossos amigos ouvintes que estão acompanhando do Brasil inteiro. Eu também recebi aqui nos meus 2 WhatsApps, aqui nos meus 2 retornos aqui, diversas mensagens nas nossas mídias sociais. Deixar esse minutinho para você deixar uma palavra de consideração final aqui com os nossos amigos e reforçar o nosso convite mais para frente, mais perto do jogo, que você possa voltar aqui para conversar conosco desta forma aqui, democrática, organizada, feita pelo nosso jornal, respeitosa, né? Para com todos vão passar por, todos que quiserem passar, né? Vão passar por aqui, porque o convite vai ser feito 1, 2, 3, vamos insistir para poder cumprir com a nossa missão. Muito obrigado pela presença aqui, em nome da nossa emissora. Ciro. Orvílio, Ciro, só um minutinho, eu só quero agradecer ao Ciro Gomes, já antes desse 1 minutinho da despedida dele, principalmente pelos elogios aí que ele fez à minha pessoa. Então, muito obrigada. O reconhecimento também do político, da figura pública, a imprensa, é algo que nos deixa muito felizes. Então, muito obrigada, Ciro, obrigada pela oportunidade e eu espero poder lhe entrevistar outras vezes. Eu que agradeço, Ana Paula, a você, ao Orvílio, meu irmão, muito obrigado pela gentileza, pela oportunidade democrática, ao Xandu, enfim, pedir a Deus que nos proteja a todos, mandar aqui a minha oração para que o nosso Frei Galvão interceda aí em favor das famílias que estão sofrendo pelas enchentes, mais uma vez, um ano mais, em São Paulo e na Bahia e em outros lugares, mas nesse momento, especialmente em São Paulo, e dizer a qualidade dos questionamentos que vocês fizeram. É claro que é chato, não é? A gente devia estar falando de futrica política, que é muito mais, não é, interessante, mas nós precisamos fazer da campanha um esforço de educação do nosso povo. Porque o que está errado, irmão, não está errado porque tem um manual de fazer certo. O que está errado é porque tem os políticos se elegem falando com o povo e depois governam com essa minoria poderosa de barões que não pagam imposto e chupa o sangue de toda a nação que produz e trabalha nesse país. E eu quero lutar muito, pedindo a Deus que nos ajude para construir um caminho de mudança. Maravilha. Obrigado, Ciro.